Olá, está começando mais um Espaço e Comunidade, o programa que discute as questões urbanas da nossa cidade. Um programa produzido pelo curso de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. Muitas vezes, na correria do dia a dia, as pessoas acabam tendo uma má alimentação, como lanches e outras refeições com baixos nutrientes e altos teores de gorduras. Mas como será esses costumes? Será que eles fazem bem à saúde? Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a nutricionista Lilian Meira. Lilian, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Quais os nutrientes que o nosso corpo necessita? Acompanhe no VT como anda a alimentação da população. Acompanhe. O corpo humano funciona como uma máquina que necessita de combustível para funcionar. Este combustível é encontrado nos alimentos e são chamados de nutrientes. A correria do dia a dia faz com que a população tenha uma má alimentação, contendo lanches e refeições bem gordurosas e assim pouco saudáveis. Os nutrientes que precisamos diariamente para nos manter saudáveis são divididos em 5 grupos que são proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais. Cada um desses nutrientes supre uma necessidade específica do nosso corpo e podem ser encontrados em alimentos como carne, alimentos à base ou produzido com óleo, massas, frutas, verduras, legumes e água. Bom, doutora, assim como acompanhamos no VT, né? Explica um pouquinho pra gente quais são os nutrientes que o nosso corpo necessita. Então, existem 2 tipos de nutrientes, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são os carboidratos, proteínas e os lipídios. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Então, esse grupo, a gente consumindo esse grupo ao longo do nosso dia, já fica suficiente a nutrição do corpo. Tá. Realmente, a carne vermelha, ela é mais demorada para ser digerida, né? E isso faz mal à saúde ou não? Esse é um tabu que muita gente fala. Então, o problema da carne vermelha é o seguinte, a carne ela é rica em gordura, né? Então, a gordura é de difícil digestão. Então, se a gente escolher carne magra, carne vermelha magra, não tem problema algum. Agora, a maioria das pessoas, quando vai, por exemplo, em churrascaria, escolhe o quê? Picanha, contrafilé, cupim, que é a carne que tem uma porcentagem de gordura maior. Então, não é a carne vermelha, que é a proteína, que a digestão é mais lenta. Não, a gordura que nela contém faz com que a digestão seja mais lenta. Então, o que a gente recomenda, no geral? Carne vermelha magra, devido à proteína que nosso organismo precisa, e diminuir o consumo ou reduzir por completo essas carnes gordurosas, né, que é o que a gente chama de gordura saturada que contém nessas carnes. Então, o consumo menor de gordura saturada é o que é o ideal para o organismo, né? E a população hoje em dia não faz esse consumo, né? É o contrário, é o consumo muito elevado. Então, a carne vermelha em si, a carne magra, não tem problema nenhum, a digestão dela é normal. Agora, o problema mesmo são essas mais gordurosas. Tá. E hoje em dia, a gente tem visto em diversas reportagens, né, que o número de pessoas obesas tem crescido muito. Por quê? Por que esse número tem atingido tanta população hoje? Hoje, assim, a vida das pessoas mudaram completamente, né? A gente vê há 20 anos atrás, nossa vida mesmo era... a gente tinha horário, tinha uma rotina. Hoje não, hoje as pessoas têm uma vida sedentária e uma má alimentação. Então hoje as crianças de hoje em dia brincam de videogame, brinca de jogos eletrônicos. Antes, há 20 anos atrás, a gente brincava do quê? Pular corda, correr na rua. Então hoje o sedentarismo está muito grande, né? Então a outra coisa que influencia a má alimentação, consumo de fast food, consumo de comidas congeladas, porque os pais estão indo trabalhar fora, não tem tempo para estar fazendo, e às vezes eles não estão condicionando o tempo que eles têm para estar fazendo uma alimentação saudável. O prático hoje está invadindo, né, os lares, lasanha congelada, esses nuggets, essas coisas congeladas, tudo isso está sendo muito
trazido para dentro de casa. E com os pais trabalhando fora também tem a questão emocional, né? As crianças ficam na escola, então o pai de final de semana ou mesmo de semana, para dar prazer para o filho, acaba levando em fast food, doce, refrigerante, então acaba tendo uma compensação emocional. Então por isso que tem elevado o mesmo número de pessoas com obesidade. E também a obesidade pode se caracterizar devido à correria do dia a dia? Então, é o que eu te falei, hoje as pessoas não estão conseguindo conciliar esse tempo. Né? Eles estão colocando sempre a correria do dia a dia como uma desculpa para estar trazendo tudo que é o mais prático, mais fácil. Né? Então, a gente pode ter algumas dicas que, mesmo com a correria do dia a dia, a gente consiga. A gente não consegue outras coisas, né? Então, a alimentação é em primeiro lugar. Tanto para você que hoje tem a sua vida corrida de trabalho, estudo, como para uma família que tem os filhos em escola. Né? Então, o primeiro lugar é a alimentação saudável. Você acabou citando sobre a obesidade infantil, né? Isso. Você deu alguns tópicos aqui pra gente. Seria um descuido também dos pais, como você acabou mencionando, tá? Mas o que os pais podem estar fazendo para poder estar cortando ou diminuindo essa taxa de obesidade infantil? Então, hoje já no Brasil cresceu 5 vezes mais, né, a obesidade infantil do que 20 anos atrás. Então, já é uma doença de saúde pública, né? A obesidade é caracterizada uma doença. Então, assim, hoje, cada vez menos, com 5, 4 anos, a gente consegue diagnosticar obesidade nas crianças. Então, o que o pai tem que fazer, na verdade? Tem que, desde a lancheirinha na escola, no horário da escola, colocar a criança junto para montar uma lancheira saudável, tá? Sempre colocar fruta, suco, né? O pãozinho, o queijinho. E o que a gente observa? A maioria é salgadinho, refrigerante, coisa prática, que ele abre o armário, pega e coloca. Né? Então, se ele faz isso em 3 minutos, ele vai levar 5 a 7 minutos para montar a lancheira com o filho. Né? Então, ter horário de refeições, comer de 3 em 3 horas, né? Colocar o limite na criança, não deixar no armário baixo as bobeirinhas que a gente chama, né? Salgadinhos, chocolates, doces. Então, ter regras também para isso. Fazer a refeição junto com a criança, pelo menos uma refeição ao dia a gente recomenda. Se não dá o horário do almoço, a gente recomenda o jantar, né? Sentar junto com a criança e assim, você tem que montar o seu prato, você tem que ser o exemplo para o seu filho também. Não adianta você colocar no copo do seu filho suco e tomar um refrigerante, né? Então, você colocar salada, incentivar. Deixar a criança pegar o alimento para colocar na boca. Não pode forçar a criança a comer. Você tem que respeitar o limite dela, tá? Mas sempre oferecer diversos alimentos. E também, assim, contar historinhas. Tem muito livro hoje em dia que fala sobre alimentação. Então, você pode dar o exemplo e fazer do horário da refeição um horário contente, feliz. No próximo bloco, a nutricionista irá mostrar como manter uma dieta equilibrada para quem vive na correria do dia a dia. Voltamos já! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre e apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta!
Espaço e Comunidade está de volta. E hoje falando sobre nutrição. Agora a doutora Lilian vai mostrar pra gente uma opção para quem quer manter o seu peso e ao mesmo tempo ser algo prático, ter algo prático para poder comer. E muito fácil, né? Lilian, queria que você explicasse um pouquinho pra gente, né? Eu tô vendo aqui um monte de dieta, umas comidas aqui, chega até da fome. Água na boca, né? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente do que tem aqui. Tá? Até antes de você falar, eu queria que você falasse pra gente quais são os alimentos mais adequados para poder consumir para quem tem esse dia a dia muito corrido. Aqui a gente montou, né, um dia inteiro alimentar. Desde o café da manhã, que é o de jejum, até o jantar, né? Então, no café da manhã, a gente pode estar consumindo pão integral. Pão integral, a digestão dele é mais lenta, né? Toda a farinha branca que a gente usa, a digestão é muito mais rápida. Então, a dica é o pão integral, porque a gente vai ficar com fome mais tarde, tá? Então, pão integral com queijo branco, um copo, né, 200 ml de leite semidesnatado, com uma xícara de café. Quem prefere tomar o cafezinho primeiro, tudo bem. Ou senão você pode estar misturando para fazer o seu leite com café, né? Essa porção de manhã, a gente consome 280 calorias, tá? Ótimo. No lanche da manhã, porque o ideal é consumir alimentos de 3 em 3 horas. Lembra, sempre comer de 3 em 3 horas. Um iogurte desnatado ou aqueles de frutas que a gente encontra no mercado. Você consumiu aqui 7 da manhã, por exemplo. Você vai pegar o seu iogurte, enrolar no papel alumínio. Até as 10h30, 11 horas, ele garante toda a integridade dele, porque ele está no alumínio, ele vai conservar a temperatura. Então, é prático para você levar na sua bolsa, né, na sua malinha térmica e consumir. Esse iogurte tem por volta de 100 calorias. Tá? Deixa eu só fazer uma pergunta. Mas aí eu não posso adicionar nada, não adiciono açúcar, nada. Eu posso consumir ele dessa forma mesmo. Isso, dessa forma mesmo, tá? Por isso que eu te falei, tem até aqueles de frutas, que seria uma outra opção. Tem pessoas que não conseguem consumir o desnatado puro. Mas tem o de frutas que é em torno de 100, 115 calorias, que também não vai fugir muito, tá? O almoço, se você faz em casa, você pode deixar pré-preparado. Se você faz em restaurantes ou mesmo em refeitório do local que você trabalha, já muitos restaurantes e refeitórios têm o arroz integral, tá? A gente não falou que o pão integral ele é importante para demorar mais a sua digestão? O arroz integral também. 2 colheres cheias de arroz integral, meia concha de feijão, feijão fonte de ferro, filé de frango, né? Sempre a porção do tamanho da sua mão, né? Não a mão toda, você fecha, a palma da sua mão é a porção que você consome. 4 rodelas de tomate, cenoura cozida e o alface. Olha que prato colorido. E muito bonito, né? Isso, né? Uma gelatina de sobremesa e para acompanhar um suco natural. Esse almoço tem por volta de 590 calorias. Tá? Aí não é muito, né? Comparado... Não, e também nutrientes, né? Vitaminas, minerais. Aqui você colocou todos os macro e micronutrientes na sua refeição do almoço, tá? Você almoçou por volta de 1 hora, né? Lá pelas 4 horas você consome uma fruta, ou uma maçã, uma pera, uma banana. Por quê? Porque é fácil de você estar levando. Não é fruta que nem o mamão que você precisa cortar, né? Descascar, tirar a semente. Às vezes você está na correria, não dá tempo. A maçã, a pera ou a banana é uma fruta muito prática, tá? Essas frutas têm por volta de 70 calorias, tá? E à noite, quando você chegou em casa, nesse friozinho que tá agora, você pode consumir uma sopa de legumes, né? Com carne, que é a proteína, e 2 torradas para estar fazendo o acompanhamento, tá? Essa refeição tem por volta de 420 calorias. Então, o seu dia alimentar ficou em torno de 1.500 calorias. Para quem precisa reduzir o peso, 1.500 calorias é ótimo, além de vitaminas e minerais. Para quem quer manter, também. E para ter uma comparação, né, 1.500 calorias seria um lanche nesses fast food completo, né? Um lanche. O lanche, a batata, o refrigerante e uma sobremesa. Então, em uma refeição, você consumiria as calorias de um dia inteiro. Lilian, eu queria que você me explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, o índice de obesidade normalmente é 40
de IMC. O que seria o IMC e como é feita essa conta? Tá. O cálculo do IMC é o Índice de Massa Corpórea. A Organização Mundial da Saúde, ela determina alguns padrões de referência. Então, você vai pegar o peso dividido pela sua altura ao quadrado. De 18 até 24 é normalidade. De 25 a 30 a gente já considera obesidade. E mais que 30 já é obesidade mórbida, né? Então, assim, para a gente ter um parâmetro de obesidade, a gente faz esse cálculo desde a criança, né? Com padrões, porque hoje em dia as crianças estão tendo um grau de obesidade muito elevado. A pressão aumenta, o triglicérides, colesterol. Então, acima de 40 já é caso até de cirurgias, né? Então, tem crianças hoje em dia que o IMC é 38. Entendi. Tá, então a preocupação mesmo, e não é fácil, não é difícil, é super fácil você fazer uma alimentação assim, prato bonito, colorido, você tem que adequar o seu horário, né? Estando em casa, dá para você deixar um legume cozinhando e você tá lá fazendo uma outra coisa, né? Terminando o seu trabalho, da faculdade, alguma coisa, e deixar os legumes lá cozinhando, o arroz. Então, assim, você tem que realmente ter a prioridade da alimentação na sua vida. E normalmente, a questão da obesidade não é nem só a aparência, né? Que muita gente se preocupa só com a aparência. Ah, porque eu engordei um pouquinho, porque eu perdi minha roupa e tudo mais. E na realidade não é isso. As doenças que, consequentemente, a obesidade traz é muito grande, né? E com umas doenças que você poderia contar pra gente, que a obesidade traz? Então, a obesidade a gente nunca fala que a obesidade está sozinha, né? Ela sempre vem junto com outras doenças, diabetes, o colesterol alto, né? A gordura ruim no sangue. Então, todas essas são doenças de dislipidemias que a gente chama. Então, é colesterol alto, triglicérides alto, doenças cardiovasculares. É difícil você ouvir dizer que a pessoa teve infarto e é uma pessoa com o peso ideal, né? Então, nunca a obesidade vem sozinha. Então, ela sempre vem com outras doenças junto, que aí fica muito mais difícil de tratar. E se você volta para o seu peso ideal, por exemplo, a diabetes, você consegue controlar, né? Então, com uma simples dieta e, claro, uma atividade física regular também, você diminuindo o seu peso, voltando para o seu peso ideal, você consegue diminuir as doenças que vêm junto com a obesidade também. Entendi. Lilian, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que, não somente ao meu ponto de vista, mas acredito que todos que estão nos assistindo agora, abriu a mente, né? Pôde abrir a nossa cabeça um pouquinho para a gente poder consumir a alimentação. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo para ter uma boa alimentação. É assim, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente é que, assim, a alimentação é o que nós somos aquilo que a gente comemos, né? Então, a frase que eu sempre deixo, você é aquilo que come, tá? Então, tempo você tem, você consegue tempo para tudo, né? E principalmente para alimentação. Então, assim, quem come pouco é feliz. Então, ó, aqui tem a alimentação do dia todo. Então, a frase que eu deixo é assim, você é aquilo que você come. Com certeza. Tá? Muito obrigado. Quer deixar algum telefone, algum e-mail, caso as pessoas que estão nos assistindo quer tirar alguma dúvida, quer passar em consulta? Tem algum telefone que possa deixar? Tem o meu e-mail, é linutri.meira@gmail.com. Ótimo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Agradeço. Tá bom? E se você gostou do nosso programa, tem sugestões para o próximo programa, é muito simples. Basta mandar um e-mail pra gente, tv@ung.br, ou também pode ligar aqui pro nosso estúdio, 2464-1796. E nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau!